membros do Clube de Literatura! Eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E você, quer se juntar ao Clube de Literatura também? Então assista esse vídeo. Nós vamos falar nesse vídeo de Doki Doki Literatura Club, que é um joguinho que tá dando umas polêmicas por aí. Mas antes de começarmos esse vídeo, acho bom deixar claro que se você ainda não jogou, fecha esse vídeo agora, porque eu vou dar muito spoiler. E esse jogo só tem graça mesmo se você jogá-lo sem ver nenhum spoiler. Eu digo isso por experiência própria, porque eu mesmo joguei sem ter nenhum spoiler e eu garanto que a experiência é única. Se você já sabe o que vai acontecer, o jogo acaba perdendo um pouquinho a graça. Vamos lá! Doki Doki Literatura Club é um jogo que aparentemente é uma visual novel normal de encontros. Mas ele promete também ser um jogo de horror, que aborda temas que não são recomendados para todas as idades. Bem, essa é só promessa mesmo, porque na real o jogo não é exatamente isso. Ele é um pouquinho diferente e eu diria até que ele é um pouquinho mais do que ele aparenta ser. Eu mesma chamaria esse jogo de um jogo de enigmas de terror, porque ele tem muito mais a temática de enigmas, de informações fragmentadas, de você tentar descobrir o que está realmente acontecendo ali, do que uma visual novel de romances ou um simples jogo de horror onde você leva sustos por coisas que aparecem. Na verdade, estou até com o pé atrás de comparar esse jogo a um jogo de horror, porque se você comparar outros jogos de horror, principalmente os japoneses, você vai ver que as temáticas são bem mais pesadas e bem mais traumatizantes. Por exemplo, Higurashi, ou Korsepare, ou até mesmo o RPG Mad Father, tem algumas cenas muito mais bizarras e muito mais chocantes, que trabalham muito mais com o seu psicológico, de se apegar ao personagem e desconstruir aquilo, destruir toda aquela sua visão maravilhosa, do que esse jogo, porque ele basicamente não te envolve demais com os personagens e quando ocorre alguma coisa muito bizarra, você meio que está preparado com aquilo que pode acontecer, porque o jogo já constrói uma narrativa para deixar claro que alguma coisa ruim vai acontecer depois. À primeira vista, Doki Doki parece ser uma visual novel onde você é um garoto comum que vai entrar num clube de literatura, conhecer garotas, sair com elas e talvez namorar com uma no final. Muita gente acha que isso é a base de uma visual novel, mas eu vou ter que te dizer que todo mundo que eu conheço que jogou esse jogo e já conhece essa temática de jogo discorda completamente. Uma visual novel normal é um jogo de texto onde você tem várias opções e dependendo das opções que você toma, você acaba indo numa rota que pode gerar um final. Mas esse jogo mesmo só tem uma única rota, o que significa que as suas escolhas são relevantes para as cenas pequenas, mas não realmente para o desenrolar da história, o que quebra totalmente a temática de visual novel. Nesse jogo você tem apenas uma única rota, e você pode até mudar um outro detalhe, mas nada vai influenciar. Por exemplo, a Sayori, você pode tentar se declarar para ela ou você pode rejeitá-la, mas não importa o que você escolha, ela vai se matar, porque o jogo só tem um final, e esse final é o Just Monica. Pra quem não tá muito ambientado nesse universo, uma visual novel normal normalmente tem umas 4 ou 5 horas de introdução e umas 12 horas por rota. E quando eu digo rota, é um jogo que tem mais ou menos 20 rotas e cada rota é totalmente diferente da outra. Por exemplo, se você seguir por um caminho, a história pode virar de fantasia, com seres mágicos. E seguir por outro caminho, a história pode ser algo de batalha, bem épico. E também pode seguir o caminho totalmente normal e ser um romance completamente comum de colegial. O jogo te dá essas possibilidades, porque você é o personagem e você cria o seu universo. Essa é a mágica da visual novel. E em Doki Doki a gente infelizmente não vê isso, porque logo de cara a gente tem que tratar com um cara que é super arrogante, distrata as amigas, quer entrar num clube só pra pegar as meninas, e você não se permite ser aquele personagem, não te dá escolhas pra você mudar as atitudes dele. As que dão são muito curtas e não influenciam nada, não te colocam em novas rotas. E na verdade, quando eu comecei a jogar o jogo e eu percebi isso, eu percebi que a pessoa que fez aquele jogo definitivamente nunca jogou uma visual novel ou queria fingir que nunca jogou uma visual novel. Simplesmente porque as 2 primeiras horas do jogo são super chatas. E nem vem dizer que são boas não, porque se você gostou, você provavelmente viu algum gameplay de uma pessoa que sabia fazer aquele jogo chato parecer divertido. Porque quem jogou mesmo, ficou dando enter, achou um saco as primeiras 2 horas do jogo. Mas
como eu disse, esse jogo não é uma visual novel. E essas 2 primeiras horas são apenas uma introdução bem longa e bem cansativa pro jogo verdadeiro. Que é quando a gente finalmente percebe que a Mônica está manipulando as informações daquele jogo. E ela basicamente tem controle daquele universo. Então a visual novel é basicamente uma plataforma onde a Mônica usa para falar conosco, jogadores. E não é realmente o jogo, mas sim sobre a nossa relação e a quebra da 4ª parede com a Mônica. À primeira vista, a Mônica é tipo um deus daquele universo, ou um capeta terrível e manipulador, que faz muito mal aos outros. Mas quando a gente mais vai avançando no jogo, a gente vai percebendo que ela é tipo uma guia. E ela explica pra gente exatamente como funciona aquele universo. Como você mesmo, com essas informações, pode mexer nos arquivos do jogo e alterá-lo, exatamente como a Mônica está fazendo. A gente poderia até considerar que o jogo é só isso, que é basicamente a Mônica controlando aquele universo e utilizando recursos que a gente pode usar. Só que aí tem um pequeno porém. Em determinado momento, caso a gente delete a Mônica, quem acaba assumindo aquele mundo é a Sayori. E a gente começa a se perguntar, como assim? Por que ela pôde assumir esse mundo se esse poder teoricamente era só da Mônica? Isso fica até parecendo plot twist de filme de terror, como se dissesse que a maldição continua, que não adianta eliminar o personagem, que o jogo vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que aí que a gente descobre que não é bem assim, que tem um pouquinho mais além, e aí que entra o verdadeiro jogo, o jogo de enigmas. O jogo nos dá a possibilidade de deletar os personagens e criar a nossa própria rota. Por exemplo, se eu não quero nem a Mônica nem a Sayori, eu deleto elas e começo o jogo só com a Yuri. E ele vai dando uma pequena rota que depois dá um pouco de bug e ela termina sem grandes histórias. Eu confesso que até então eu achava que isso era tipo um easter egg e era só pra quem tava explorando os arquivos do jogo e querendo ver se já havia outras possibilidades. Só que aí me mandaram 2 vídeos do Game Theory e eu entendi que não era só isso. Na verdade, isso era só o começo do jogo. Cada arquivo de personagem, na verdade, é um arquivo diferente, com uma extensão diferente. Alguns são imagens, outros são sons, outros são textos. E dentro de cada um desses arquivos tem um enigma. E cada enigma desse conta um pouquinho sobre uma história que até então no jogo não tinha fundamento nenhum de existir. E é aí que a história realmente vira uma história de horror e fica realmente perturbadora. Porque quando você começa a entender o que são aqueles enigmas, você acaba percebendo que dentro do próprio jogo haviam várias referências sobre esses enigmas. Alguns poemas que simplesmente não faziam sentido, ou até mesmo o livro que a Yuri estava lendo durante a história do jogo, que ela comenta sem sentido nenhum e parece ser algo totalmente irrelevante, são, na verdade, um grande mistério que envolve todos aqueles enigmas. E é nesse momento, de desvendando esses enigmas, que a gente percebe que o jogo não é realmente uma história relevante, que aquela visual novel que aparentemente é bonitinha, não tem importância nenhuma. O que é importante realmente são os fragmentos que a história deixa escapar e o que realmente está acontecendo num outro universo. E é aí que a gente percebe que o jogo nunca foi uma visual novel de horror, mas é realmente um jogo de enigmas, onde você tem que tentar ler aqueles diálogos, encontrar algo mais, tentar desvendar os enigmas que são os personagens e tentar completar aquele quebra-cabeça sobre aquele novo mundo que ele está apresentando pra gente. Lá fora o pessoal está especulando que todos esses enigmas são mais ou menos o resumo do enredo do próximo jogo que a equipe de Doki Doki está produzindo. E na verdade isso faz muito sentido. O que explicaria por que Doki Doki foi lançado como jogo gratuito e por que os enigmas até agora no jogo ou não foram completamente desvendados ou não tem um final. Tudo isso seria uma grande demo, uma demonstração do que seria o próximo jogo. E que seria um jogo realmente de enigmas, de horror e principalmente que nada aparenta do que realmente é. Que é basicamente a história que a Yuri conta. Eu sinceramente estou bem ansiosa caso seja um jogo novo, porque os enigmas que tem dentro do jogo são muito bons. Mas como o visual novel ele deixa um pouquinho a desejar. Então com certeza o próximo jogo será totalmente focado em enigmas e não vai ter nada mascarando como uma visual novel ali. Agora só resta realmente a gente esperar para ver se tudo isso realmente foi uma grande demo e se vai vir um novo jogo por aí. Por enquanto a equipe não se pronunciou e não disse qual é o novo jogo que eles estão trabalhando. Mas pela quantidade de informação que tem nos enigmas ali, eu realmente duvido que não seja um jogo novo. E é isso, esse foi o nosso vídeo. Eu confesso que eu demorei para lançar ele porque eu gravei ele pela segunda vez. A primeira vez eu gravei mais falando sobre o visual novel e depois eu falei, não cara, eu tenho que decifrar esses enigmas e ver se eles realmente existem, como dizem lá fora. E depois que eu fui, meti a cara, decifrei e vi que existiam, aí eu percebi, não, tem que fazer um vídeo falando sobre isso
porque muita gente vai achar que Doki Doki é só uma visual novel que promete ser uma visual novel de romance, mas depois buga tudo e vira um pouquinho de horror. Mas não, é um jogo muito mais profundo e vai muito mais além do que ele realmente aparenta. E cá entre nós, isso é genial, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já né?